Olá, vamos continuar nosso trabalho, né? E vamos continuar a série das séries possessipadas. Ou melhor, vamos continuar das séries uniformes, tá? Porque nós já vimos a possessipada, nós já vimos as, a antecipada, e agora vamos dar mais um passo à frente no tópico 6.3 do módulo de engenharia econômica, nós vamos ver as séries diferidas. Série diferida. O que é característica da série diferida? É que não há pagamento na data zero, mas muito além do que não ter pagamento na data zero da primeira prestação, ou parcela, ou primeiro recebimento, há um período maior de carência. É o chamado período de carência. É aquele tipo de compra que você faz para começar a pagar daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, e assim por diante. Então, nesta linha de série, ela é chamada de série diferida ou série de diferimento. Né? Série de diferimento. Ela fala, tem-se uma série diferida ou com carência, quando o primeiro pagamento só ocorre depois de decorridos N períodos. Esse M períodos é sempre maior do que 1, sendo 1 em termos relativos, não em termos absolutos. O que nós queremos dizer? É sempre maior do que 1, por quê? Se for uma série com pagamentos mensais, terá que ser acima de 2 meses para ser diferida. Se for com pagamentos anuais, terá que ser 2 anos para ser uma série diferida. Porque se for 1 ano ou 1 mês, é série post-antecipada. Tá? Então, o M vai ser sempre maior ou igual a 2, sendo 2 considerados número relativo e não absoluto. As séries diferidas envolvem apenas cálculos relativos ao valor atual. As séries diferidas, ela tem por base a fórmula das séries post-antecipada. E ela continua aqui. Pois o montante é igual o montante é igual ao montante de uma série de pagamentos iguais em termos vencidos. Uma vez que, durante o prazo de carência, não há pagamentos e capitalizações. Então, portanto, a série diferida, nós só utilizamos ela para calcular o valor atual, o valor presente ou a taxa. Não utilizamos para calcular o montante. Se vermos o diagrama, nós podemos verificar nesse diagrama aqui, ó, onde nós temos esse período de diferimento de 3 meses, né, ou 3 anos, e logo depois inicia o pagamento. Logo depois inicia os pagamentos da primeira parcela. Ou recebimento, né, que a lógica é a mesma. E a fórmula, a base de cálculo da fórmula é a fórmula da série post-antecipada. É isso que eu falei logo no início. Você vê que toda a base aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, tá? Não. Aqui em cima, esse pedaço aqui, ó, é todo ele da série post-antecipada. O que entra mais? 1 mais I elevado a menos M. O que é o menos M? O menos M é exatamente o prazo de carência. Tá? Você pode... Tá, então vamos a um problema aqui. Calcular o valor atual de uma série de 10 pagamentos mensais iguais e consecutivos de 20 mil, com carência de 3 meses, a taxa de 4,5% ao mês, no regime de juros compostos. Então, nós temos aqui 20 mil, 10, 20 mil é o valor dos pagamentos ou recebimentos, né? 20 mil, que é o U, o R, que é a mesma coisa que nós já falamos atrás.
é 20 mil. O N são 10 pagamentos mensais. O período de carência é 3 e a taxa de juros 4,5. E a fórmula, a gente aplicando, né, na fórmula, é simplesmente fazer a substituição. Né? Simplesmente fazendo a substituição. E aí nós vamos chegar a esse resultado. Então, chegando aí, 138.67776. Né? Ele fala o valor atual ou o valor presente da série diferida com 10 pagamentos de 20 mil. O valor hoje, ele está dizendo que hoje, hoje, se eu fizer 10 pagamentos de 20 mil com taxa de 4,5, daqui a partir do terceiro mês, hoje, esse valor seria correspondente a 138.677. Por que eu estou frisando o hoje? Porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer análise de investimento. E aí nós vamos voltar a usar essas ferramentas, tá? Do VPL e de todas as outras ferramentas que disponibilizam para fazer análise de investimento. E ainda continuando, um outro problema aqui que ele colocou. Um empréstimo de 10 mil vai ser amortizado em 12 prestações mensais iguais. 12 prestações mensais iguais. Com 5 meses de carência. Calcular o valor das prestações à taxa de 4,5% ao mês, do regime de juros compostos. Então, ele quer saber qual o valor das prestações. Então, eu tenho o P, que é 10 mil, que é o valor do empréstimo que eu vou fazer, em 12 meses. O período de carência é 5 meses. A taxa, 4,5% ao mês. Simplesmente, pegamos a mesma fórmula e substituímos. 10 mil é o valor atual, 1 é o que eu preciso. Deixa eu chegar mais para cá um pouquinho. É o que eu preciso. 1 mais 12 é 12, 12. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, a taxa é 4,5. Está errado aqui. A taxa é 0,45. Zero 45. Em cima está certo. 0,45 e a carência, 3 meses. É só fazer cálculo, né? Calculamos tudo isso aqui, o U vai ser 10 mil dividido pelo resultado de tudo isso aqui. E vai dar 1.366,64 aproximadamente. Tá certo? Feito isso da série diferida, nós temos uma outra série, que é a série, aqui é número 6, tá? Acerta aí no de vocês aí. Que é a série uniforme infinita, ou perpetuidade. Ele fala que se o investimento P é feito a taxa I para gerar rendimentos R indefinidamente, temos então o que se denomina perpetuidade. Valor atual de uma série perpétua. Considera uma série uniforme de pagamentos com pagamentos postecipados e com número infinito de termos. Temos aqui o valor, né, da data zero, ou o pagamento, ou o valor do pagamento, e aqui começamos uma série infinita, 1, 2, 3, 4, n menos 1, n mais 1, e assim vai embora, ou seja, de forma infinita. E aqui ele apresenta a fórmula de como nós vamos calcular. Ó, conforme pode-se observar, o valor atual da série é o limite da soma dos valores atuais de seus termos quando o número destes tende ao infinito. Isto é
U multiplicado por U mais I elevado a N menos 1 e U mais I elevado a N vezes I. Essa aqui é a primeira parte, né? Aí ele faz os cálculos dele, que nós não vamos entrar, vai chegar a seguinte, a essa conclusão aqui. Aqui faltou P. P igual. É isso aqui que faltou aqui. Por isso que deu. Aí a fórmula para se calcular quando as prestações forem infinitas, ela é muito simples, é direta, né? Onde P vai ser U dividido por I. O valor das prestações dividido pela taxa. Simplesmente aqui é quando os pagamentos forem infinitos. Né? Aí vamos a um exemplo aqui que ele coloca para a gente. Quanto devemos investir hoje? Quanto devemos investir hoje para criar uma fundação que irá premiar anualmente o melhor aluno de matemática, o melhor aluno de matemática financeira de uma instituição? Vou ler de novo, porque o telefone tocou e me atrapalhou. Quanto devemos investir hoje para criar uma fundação que irá premiar anualmente o melhor aluno de matemática financeira de uma instituição de ensino com a quantia de $2.000? A fundação terá duração infinita e a taxa de juros compostos para este tipo de aplicação é de 10% ao ano. Simplesmente foi direto. Qual que vai ser o valor atual? Vai ser o valor da prestação dividido pela taxa. 2.000 dividido por 0,10 vai ser igual a P igual a 100. Então, aqui tem os exercícios. Tem os exercícios com gabarito, que vocês aí podem resolver. Aquilo que eu falei que dá o final de todos os assuntos, você encontra uma sequência de exercícios. Então, tem os exercícios, divirtam-se com eles, não deixem de fazer, porque aqui você vai tirando todas as dúvidas. Por exemplo, quanto uma pessoa obterá no fim de 6 meses se aplicar mensalmente a importância de 10.000 em investimento cuja remuneração é de 7% no regime de juros compostos? Quanto uma pessoa acumulará montante, quando quando ele está te falando de acumular, depois tem o primeiro, quanto uma pessoa obterá no fim de 6 meses, também montante, e aí vai. Se uma pessoa deseja acumular montante, aí tem vários exercícios onde aí vocês vão amarrar o que nós vimos até agora, tá bom? Ó, são nada mais, nada menos do que 24 exercícios. 24 exercícios. O próximo assunto é a série Ingradiente. A série Ingradiente, ela traz algumas particularidades bem sofisticadas, tá? E aí nós vamos deixar essa gravação para outro momento. Mas a série Em Gradiente é uma série e ela é dividida, tem duas partes: a gradiente geométrica e a gradiente aritmética. E daí nós vamos ver um outro vídeo especificamente para elas, principalmente a gradiente aritmética, porque a gradiente aritmética ela traz uma série de particularidades que é mais acadêmico, é mais academicismo, tá? A série geométrica, não. A série geométrica é uma série que ela é utilizada. E aí nós vamos pular a gradiente aritmético,
e vamos deixá-la para um outro momento. Porque, como eu disse, ela traz mais uma base acadêmica do que de aplicação. A série em gradiente geométrico, não. A série em gradiente geométrico, são aplicações que estão aí no dia a dia. Qualquer grande projeto, tá? Qualquer grande projeto pode-se chegar, deixa eu arrumar aqui, qualquer grande projeto utiliza-se da série em gradiente e obtendo grande resultado, né, na forma de aplicar e de avaliar. E nós vamos ver a série em gradiente também agora, completando as séries processipadas. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o espaço aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o espaço aqui para subir. Não conseguiu. O que eu vou fazer? Vou diminuir o tamanho das letras aqui. E aí, de repente, eu consigo. Vamos ver. Quase. Espera aí que é uma operação aqui. Diminuir para menor ainda, 8. Vamos botar aqui. Então, vamos ver a série em gradiente, que é o item 65.2. Tá? A aritmética vamos deixar para o outro momento aí. De repente, lá no final do curso, nós entramos com ele, enfim, a gente vê lá mais na frente. Às vezes, o que ele coloca aqui? Às vezes, os fluxos de caixa em porcentagens constantes. Às vezes, os fluxos de caixa em porcentagens constantes. Tá legal, não? Às vezes, os fluxos de caixas com porcentagens com porcentagens constantes em mudanças de períodos de pagamentos, consecutivos, em vez de aumentos constantes do dinheiro. Não, isso aqui não está legal, não. Às vezes, os fluxos de caixas têm porcentagens, está errado, tem porcentagens constantes em pagamentos formados em períodos consecutivos, tá? Altera para mim essa parte aí, porque esse texto não ficou legal. Vou marcar aqui para você. Tá? Em períodos constantes. Em vez de aumentos constantes do dinheiro. O que ele está te falando aqui? Você, às vezes, vai fazer um projeto, e esse projeto tem um tipo de ferramenta, um tipo de recurso que é a matéria-prima motora do projeto. E o investimento, o investimento é feito exatamente neste recurso que é o motor do todo o projeto. E ele vai ter correções percentuais durante um determinado período, por ano. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um projeto e o projeto seja uma indústria de energia, por exemplo, uma indústria de energia, uma hidrelétrica. A quantidade que você precisa ali de recurso pode ser, digamos que fosse água, mas você vai ter uma alteração no custo dela, no custo dessa matéria-prima durante um determinado período, 4, 5, 6 anos. Ou seja, você implanta o projeto e coloca a quantidade de recursos necessários e ele vai ter uma variação percentual de 10%, por exemplo, a cada ano. Tá?
É exatamente isso aí que é o gradiente geométrico. Ele é geométrico porque ele vai crescendo, aquele recurso vai crescendo durante o período de tempo. Vamos supor que você tem um projeto, e o projeto, o carro-chefe da matéria-prima utilizada é mão de obra. Então, você vai fazer aquele investimento de mão de obra e sabe que todo ano ele vai ter uma correção de tantos por cento, 5, 10%. É isso que é o gradiente geométrico. Em contrapartida a esse crescimento, tem uma taxa de juros que é a taxa que você toma como referência, que é a chamada TMA, ou a taxa nominal. A taxa nominal, até agora que nós vimos, essa taxa aí que nós vimos até agora, essa é a taxa nominal, e ela vai virar daqui a pouco TMA, taxa mínima de atratividade, que é a taxa que dá a orientação para que o projeto aconteça. Então, nós vamos ter um valor inicial, um montante inicial do projeto, vamos ter uma variação dele percentual durante um determinado período, e para a comparação, nós vamos utilizar essa taxa de juros de mercado, ou a TMA. Ou a taxa mínima de atratividade, certo? Então, o gradiente geométrico vai nesse caminho. Então, vamos continuar aqui. Ele fala, no câmbio constante, é você que conhece como gradiente geométrico, isto é mostrado na figura a seguir, onde A representa a coisa. Aqui eu tirei a figura porque ela não estava ajudando, não, então eu cortei ela. Então, o que ele está te acontecendo? Você tem uma determinada matéria-prima que é utilizada para aquele projeto, e ele vai ter a correção anual, mensal. É por aí. No exercício fica mais fácil. Ele continua aqui. Se numa série contínua de compromissos financeiros, C, existir uma variação contínua em cada período correspondente a uma porcentagem do valor inicial, tal porcentagem é designada por G e se chama gradiente geométrico. Então, o gradiente geométrico é exatamente essa letrinha G, que é um percentual que vai ser utilizado para corrigir aquele custo maior que você tem no seu projeto. E a fórmula é pequenininha, porque ela traz uma base da série hipossessipada e entra com o gradiente. O que é o F1? O F1 é o valor inicial. Vamos escrever aqui para ficar bonitinho. O F1 valor inicial do investimento. O F1 é o valor inicial do investimento. Vamos colocar ele preto, para ficar igualzinho lá em cima. Vamos colocar assim. O G o G é o gradiente ou percentual que corrigirá o valor investido. O I é a taxa de juros ou a TMA dada. E o P é o valor atual. O P é o valor atual. Beleza? Então, vamos aqui a um exemplo. Parece difícil, mas não é. Só é grande. No cálculo do orçamento de um empreendimento, vou botar preto aqui para ficar... Não, assim mesmo. No cálculo do orçamento de um empreendimento,
quer-se saber quanto se gastará de mão de obra durante os primeiros 5 anos, considerando-se que haverá um aumento anual dos ordenados de 10%. A TMA é de 15% ao ano, e no primeiro ano, tal mão de obra foi calculada como sendo igual a 2 milhões. Vamos ver de novo? Foi feito o orçamento de um determinado empreendimento. E observa-se ali que a mão de obra ela tem um peso grande. Então, fala, quer-se saber quanto se gastará de mão de obra durante 5 anos. E aqui ele diz o seguinte, que durante 10 anos, ou melhor, ele está dizendo que haverá um aumento de 10% do custo da mão de obra. Haverá 10% de aumento do custo da mão de obra. E ele continua. E a TMA é de 15%. O que é a TMA? A TMA é taxa mínima de atratividade. Ou essa taxa de juros, que é a taxa que ele usa como referência para fazer o investimento dele. Tá? A TMA é de 15% ao ano, e no primeiro ano, tal mão de obra foi calculada como sendo de 2 milhões. E aí agora é só pegar essa fórmula linda aqui e aplicar. Tá? E vamos achar o valor. F1 é o valor inicial, 2 milhões. O G, cadê o G? É 10%. O G é de 10%, então 1 mais 0,10. Continua agora aqui. 1 mais G é 1,010 sobre 1,015. Elevado a 8, de novo, vezes. Agora, cuidado aqui, tá? Eu tenho que fazer toda essa operação. Todas essas operações, senão vai dar errado. Então, sobre 8 vezes 1 mais 1 mais G, que está aqui em cima, né? 1 mais G, que é 1 mais 0,10, sobre 1 mais 0,15, menos 1 mais G sobre 1 mais G, que é 1 mais 10, né? 1 mais 0,10, embaixo 1 mais 0,15. E continua aqui. 1 mais 0,10 igual a 1,015, menos 1. Tudo isso você multiplica por esse resultado. Quando você fizer os cálculos, você vai deparar com uma situação. Vai dar negativo dos dois lados. Tá? Vai dar negativo dos dois lados, se não me engano. Mas, quando você fechar o resultado, vai dar o resultado final. O que ele vai nos mostrar? Ver se consigo subir esse valor aqui. Consegui. O que ele vai nos mostrar? Feito o cálculo, deu a resposta de 7.971.676. Ele está dizendo o seguinte, que no projeto que você tem, no orçamento feito para esse projeto de empreendimento, ele vai ter um custo nos primeiros 5 anos de 7.971.000, considerando a data zero, considerando hoje. Então, você vai jogar 10 milhões. Se você pegar 10 milhões vezes 5, aliás, 2 milhões vezes 5, 10 milhões. Certo? É a primeira coisa que você já observou. Aí você comparou aqui, deu 7 milhões do resultado do valor presente. Quando você desconta as duas taxas, você coloca a taxa de correção e a taxa da TMA, que é a taxa de referência, ele vai te dizer que esse projeto hoje, se você tiver 7.971.676, você consegue levar esse projeto aqui à frente. Considerando que a TMA que você usou é uma TMA também aceitável. Quando nós entrarmos em análise de investimento, nós vamos entender melhor o que é essa TMA, porque não é somente a taxa de juros de mercado. Existe uma outra referência para ela, que é importantíssimo quando você vai fazer análise de projeto, análise de investimento. Tá?
Então, é isso. Então, vimos o gradiente geométrico. Esse exercício aqui é só você repetir ele várias vezes, porque ele é muito direto e muito simples. Ele parece grande, mas ele é dos mais simples, ele é o mais simples de todos que nós vimos até agora, porque ele é simplesmente fazer cálculo. O que você tem que tomar cuidado é com essas etapas aqui do cálculo e não pular nada, tá? Não pular nada, porque se você pular alguma coisa aqui, com certeza você vai errar, tá? E isso não é o que nós queremos, tá bom? Então tá. E assim, nós fechamos esse assunto aqui de série uniforme. Como eu disse, a série aritmética, mais lá na frente nós vamos ver o que nós... mais lá na frente a gente grava um vídeo só para ele, porque é um assunto mais acadêmico e cheio de detalhes a mais, que só vai criar só cria um grau de dificuldade, mas nós vamos ver mais lá na frente, sim, tá? Então tá. Então, por hoje, desse vídeo é exatamente o que nós queríamos mostrar, que é terminar as séries, né? E aí vocês estão prontos para nós entrarmos lá na etapa seguinte, que é a etapa de análise de investimento. Mas antes, nós vamos ver a amortização de empréstimo também, numa próxima oportunidade, tá bom? Até lá, bons estudos para vocês.